Oi, galera, tudo bem? Nós chegamos então hoje ao sexto princípio. Eu estava pensando aqui, né, com os meus botões, que eu podia falar para vocês, a gente está perto do fim, está perto do sétimo princípio, só que não, né? Por duas observações. Primeiro, porque assim que a gente aprende, a gente tem que colocar as coisas em prática. Vocês vão ver sobre a utilização, o uso, né? Então a gente tem que fazer, de repente pega uma folha, aliás, uma fichinha, né? E coloque todos os princípios ali. Escreva para que você se lembre, leia todos os dias. Depois a gente vai correlacionar com os princípios do sucesso do Deepak Chopra, vai ver se eles estão relacionados ou não, mas vai pensar neles, né, de forma conjunta, porque não adianta nada a gente ter o conhecimento e ele não se tornar sabedoria, ele não se tornar guia para as nossas ações, porque aí vai ser natimorto, né? Ele mal chegou a nascer aquele conhecimento e ele não se integrou. Então, para que o conhecimento vire sabedoria, é preciso que se integre. Então, a primeira coisa é essa, porque quando a gente pensa que está o fim, é só o começo. Além disso, né, tem também no livro, ele está para acabar, que ele está no sétimo, depois ele tem certas continuidades que ele vai explicar, por exemplo, o próximo princípio, que vai ser o sétimo e último, o de hoje é o princípio da causalidade. Depois do sétimo vai ser o princípio do gênero, depois tem o gênero mental, que ele vai ser bem atinente àquilo que a gente se propõe nesse canal, né? Como qual é a utilização dele para a gente. A gente sempre vê, né, tudo que a gente comenta aqui, mas vai ser uma coisa específica naquele capítulo. Depois ele tem outros axiomas, né? O livro não termina aí. Então eu quero fazer tudo com vocês, porque mesmo que eu diga, ó, 7 princípios, mas tem a continuação, aí você decide se você quer continuar ou não. Eu super recomendo que você continue, porque isso é um conhecimento para a vida, né? Para que você possa observar o teu entorno, possa se observar e entender como que você coloca aquelas coisas para você. Você pode ler tudo quanto é livro de autoajuda, você pode fazer todos os cursos que houver, né? Se você tiver esses princípios bem firmes em você, eles vão te ajudar muito, você vai conseguir reconhecer. E aí você não vai, lógico, se você colocar em prática e você conseguir efetivamente fazer com que eles se tornem algo a te orientar, a orientar a tua vida naquilo que você julga importante para você, talvez você não precise fazer mais nada. Mas uma coisa que eu gosto muito, né, e eu recomendo, é que a gente olhe para eles de diversos ângulos diferentes, para que a gente vá introduzindo e eles virem uma verdade, porque a gente tem uma programação muito forte dentro da gente. Então a gente sempre aprendeu o que não era, o oposto da realidade. E aí o que acontece? Quando você verdadeiramente se depara com algo que existe uma ressonância com o teu coração, com a tua mente, e você começa a observar que aquilo realmente acontece, que é assim, né? Só que a tua programação é tão forte que não deu tempo, não foi suficiente. Você pode falar eureka, só que eureka sem ação, sem prontidão, sem incorporação daquilo, não dá muito certo. Então você tem que fazer muita prática, vários exercícios, você tem que olhar de ângulos diferentes para que aquilo então se torne você, para que você consiga dominar a sua vida, né? Conhecendo os princípios e aplicando. Então é isso que eu queria deixar claro, fazer um preâmbulo do nosso encontro, né, antes de começar. O sexto princípio é o princípio da causalidade, então. Eu vou ler o axioma aqui para vocês e a gente vai comentando. Toda causa tem o seu efeito. Todo efeito tem a sua causa. Então, assim, é bem para bater aqui, né? Tipo assim, ó, se toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Então, não pense vocês que as coisas vêm de forma aleatória. Então, tá. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. A gente vai ver quem é a lei, né? Já viu em princípios passados, mas a gente vai retornar aqui. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Você, foi acaso. Não, é porque você não conhece, você não consegue voltar ali na causa primeira. Existem muitos planos de causalidade, lembra da lei da correspondência, mas nada escapa à lei, tá? Então, beleza. Então, agora eu vou ler de novo. Tudo bem que eu fui parando, né? Existe uma tendência minha a não deixar, não conseguir ler de forma... Vou ler agora, vai, de forma inteira para depois. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem a sua causa. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei, esse lei com L maiúsculo. O acaso é simplesmente o nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei, o caibalho. Bom, por que você falou caibalho várias vezes? Porque o axioma, todos os axiomas dele,
vem depois o Caibalion, né? E o livro tem o mesmo nome, mas é que, na verdade, é um compilado de princípios herméticos, e esses axiomas é dessa tradição oral, né, que se chamada Caibalion. Ok. Então, vamos comentar aqui, né? Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa. A gente acha que a gente está num plano aleatório, né? Que a gente está em algo que acontece por acaso. Mas a grande realidade não, e a gente vai ver, porque a gente vai dar alguns exemplos. Tudo tem uma causa. Lembra da lei da correspondência? Quando você. Tudo que está em cima é como que está embaixo. E nesse em cima e embaixo não significa pura e simplesmente dois níveis muito distantes. Significa que entre eles tem vários outros níveis, tem subníveis múltiplos, milhares, né? E aí, em cada um deles tem essa lei da correspondência, tem as leis que servem causando efeitos diferentes, mas que governam todos os níveis e que são as mesmas leis. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei. Então, olha só, antes da gente ir para isso aqui, a gente está acostumado a ver a causa das coisas, causa e efeito. Até quando a gente vai se formar, vai estudar direito penal, a gente vê isso, até onde algo pode ser considerado causa, né, para que haja uma imputação. Lógico, a gente não vai tão longe, porque se a gente for tão longe, um exemplo que é bastante claro que você usa, né, quem atirou em quem. Mas se você fosse numa causa que não tem fim, você poderia falar, mas quem construiu a arma, quem fez o projeto daquele tipo de arma, quem vendeu a arma. Então, você vai ter que ter uma causalidade que eu não lembro exatamente do termo agora, mas que ela seja próxima para que efetivamente você vá procurar o culpado daquela ação, senão é sem fim. Mas aqui a gente está vendo as causas e está estudando e pensando sobre toda uma cadeia de eventos ou cadeia de causas que vão te levar a um efeito. Não para procurar culpado, mas para que se encaixe na razão dos fatos. Como que algo pode ter acontecido? Porque a nossa visão é bastante limitada. Principalmente agora que a gente vive na era da informação e chega a informação de todos os lados todo o tempo. Então as pessoas nunca leram tão pouco, porque a disputa pela atenção é muito grande, tanto em vídeo quanto as redes sociais em geral, né? As notícias que parecem que elas se modificam o tempo todo, e daí tem um clickbait para as coisas, e aí você fala assim, mas elas se modificaram de fato? A gente tem acesso a tudo que está acontecendo no mundo. A gente tem acesso à narrativa e pontos de vista diferentes. É legal por um lado, por outro, existe manipulação. Mas é importante que a gente saiba, assim, a visão de cada um. Mas é que a gente tem que fazer uma coisa que é um atributo da inteligência, né? Inteligere significa escolher dentre, né? Então a gente tem que saber as fontes que a gente se alimenta, da onde a gente deixa vir aquilo. Primeiro a gente compara diversos ângulos. Nunca deixa de comparar, mas depois você elege alguma coisa. E aí depois você volta, né? E você compara de tempos em tempos para ver se efetivamente aquilo é verdadeiro ou não. Se bem que a verdade absoluta a gente sabe que não existe, né? É a verdade relativa, porque a gente já viu no princípio dos polos, né? Da polaridade. Então, você tem meias verdades. É difícil você ter uma verdade inteira, depende de quem está apreciando para dar sua opinião sobre aquilo. Então vamos lá. Toda causa tem seu efeito, todo efeito tem sua causa, ainda que eu desconheça e possa estar em patamares diferentes, não só aquele patamar. Todas as coisas acontecem de acordo com a lei, né? Então, quando fala essa lei, é lei L maiúsculo. Essa lei se confunde com o todo, porque o todo, quando faz a criação, ele é a lei, né? E ele define, então, as leis, diversas leis que estão abaixo dele como sendo a lei, e que vão governar, então, todo o universo para que ele não seja caótico. E ainda que pareça caótico, a grande mentira é que ele é caótico. Ele não é caótico, ele não surge do nada. Nada, não tem uma possibilidade de nada dar origem a alguma coisa, né? É uma questão lógica. Assim, do nada surgiu alguma coisa. Não tem como. Poxa, pensa na lei da correspondência, pensa que nós somos co-criadores de realidade, e ainda que eu não pensasse nada disso, para que exista esse mundo todo, eu preciso conceber uma ideia, depois eu preciso colocar minhas mãos à obra para ver as coisas tomarem forma, como uma cadeira, como uma mesa, como um prédio, como uma empresa, né?
todas as coisas. Uma viagem que eu vou fazer, eu preciso me programar, comprar as passagens, ver aonde eu vou ficar, determinar, estabelecer o número de dias. Então, tudo que eu vou fazer, tudo que você vai fazer, é necessário que a gente planeje antes, que esteja na nossa mente finita. O todo não é diferente, mas é a mente infinita, né? Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, do todo, do Criador, mas aí a gente faz cocriações, né? Que são menores, lógico, mas que seguem as leis, para tanto. Não tem como surgir uma árvore se não houve uma mente inteligente por trás. E aí tem aqueles que afirmavam isso. Tudo é aleatório, tudo é caótico, veio o Big Bang. Tudo bem, meia verdade. Pode ter, realmente, veio o todo e o todo numa explosão, só que não foi do nada de forma aleatória. Existe uma força inteligente que tem um código para a criação de todas as coisas. E aí você fala assim, mas como é que eu sei? Bom, pela lógica, porque se a gente criou alguma coisa, quem vai criar, né, mas numa inteligência maior, numa sabedoria infinita, vai criar as coisas seguindo um padrão. E você sabe disso porque tem um código, né? Tem um plano. Então tem um mapa para a criação e tem a força. Então você tem um campo eletromagnético que tem toda a informação que está compactada dentro de uma semente. E aquela semente de um pinheiro não pode dar um cipestre, né? Cipestre, acho que é isso. É do nada esse exemplo, né? Mas aquelas boas entendedoras de árvores. Mas enfim, você não vai plantar um pinheiro e vai nascer um ipê, né? Você não vai. Então, é que essa aí eu sabia, essa é tão mais fácil. Então, você vai pegar uma árvore, aquela semente sempre vai dar a mesma árvore, o mesmo tipo de folha, dentro da mesma classificação que a gente faz. Não tem. Então, cada semente dá. Você vê a variedade maravilhosa que tem de árvores, né? De plantas. E aí, cada semente vai dar aquela planta específica de onde veio aquela semente. E não vai dar uma árvore diferente aleatoriamente, como uma coisa caótica. Então, nisso você vê a prova. Por quê? Porque tem todo um mapa, tem toda uma configuração para que vá nascer, né, aquele tipo de árvore. A mesma coisa os animais, né? Não tem como um casal de cavalo depois que eles vão copular, que vai nascer um boi, né? Um bezerro. Então precisa de dois, né, do boi e da vaca para nascer um bezerro. Então você vê que está tudo numa ordem, tudo tem uma inteligência por trás, né? Tem uma inteligência para fazer exatamente aquele tipo de animal, aquele tipo de vida, né? Que vai ter um comportamento X, que vai ter uma conformação, uma conformidade material, vai ter um tipo de atitude, assim como nós, seres humanos aqui na Terra, tá? Então, ok. Então você vê que tem um princípio inteligente por trás de tudo. Tem a lei e as leis. Ok. A lei, né? Ela é a verdade que permeia o universo. Nada acontece por acaso. Esse princípio da causalidade. Os fenômenos são contínuos. Então, ainda que a gente ache que eles pararam, nada está estático. Lembra da lei do ritmo? Por mais que a gente veja alguma coisa e pense que está estático, está muito quieto, silencioso, alguma coisa está acontecendo, né? Em graus que a gente não percebe. Ok, todos os fenômenos do universo estão abaixo da lei e da ordem. Então, essa lei é a lei ou é o todo. Lembra, vivemos dentro do todo, né? Então, assim, nós vivemos na mente do todo. Se nós vivemos na mente do todo, nós seguimos a lei. A lei é o todo, né? Que foi criado de forma ordenada. Estamos embaixo da ordem do todo. Então, Carla, mas não parece que é uma confusão desgraçada aqui. Eu acho que esse tal de ser todo não existe. Eu acho que não dá para acreditar nisso tudo, não. Mas é uma questão de lógica, né? Quando a gente vai observando essas coisas. Por isso que a gente foi princípio por princípio e a gente caminha. Você está vendo esse vídeo aqui? Volta para o primeiro, né? Para você ver um por um. Então, não é uma questão de fanatismo ou dogma. Mas você mas esses princípios são dogmas. Não, são observações da natureza. É um conhecimento, sim, que veio passando, né? É conhecimento hermético, que foi passado, né, de mestre para discípulo, que teve o primeiro, que foi Hermes Trismegisto, né? Ou seja, 3 vezes grande, foi uma pessoa só ou foi um grupo de pessoas? Ainda existe um debate para isso. Existem aquelas pessoas que creem, como a Lucilena Galvão, que foi uma única pessoa, porque deixou um tratado maravilhoso e incrível, né? Não da cabeça dele, mas que teve acesso a outros planos, ou até da cabeça dele, mas de aprendizado, né? Que sempre vem de esferas superiores. Ok, eu também acho, concordo com ela, tá? Quem sou eu para discordar dela, né? Mas enfim, todos os fenômenos do universo estão abaixo da lei e da ordem.
Todos os pensadores reconhecem esse princípio. Qual é o princípio da causalidade? Porque tem causa, né, para que haja um efeito. O todo é a própria lei, é o que a gente disse aqui. E se tudo vive dentro do todo, não há nada que escape à lei, né? Aí, essa coisa da confusão de tudo que a gente vê é porque nós temos o livre-arbítrio. E aqui parece confuso porque a gente é aprendiz de feiticeiro. Então, a gente está co-criando realidades. E aí parece uma confusão do diabo, né? Parece uma cafusão. É tudo confuso. Mas a gente percebe, e a gente vai ver nisso, pelos exemplos aqui que eu vou dar para vocês, que existe uma causalidade para todas as coisas. A única questão é que, como a gente vive na inconsciência a maior parte do tempo, as nossas criações, elas são muito fugazes, elas são muito desprovidas de um sentido maior. Tem criações maravilhosas, mas tem outras que não têm amor, que não tem sentimento, que o dinheiro fala mais alto. Tem criações diversas que precisam ser polidas. Tem uma falta de percepção ou de vontade de enxergar o que está além e como que as nossas ações vão atingir, né, uma gama grande de pessoas, se isso vai ser benéfico ou maléfico para essa grande gama de pessoas, né? Ok. Então, quando a gente fala assim, gente, mas isso aconteceu, foi o acaso, foi sorte, né? Foi não sei o quê. Então, é porque a gente não conhece as causas, né? Nada acontece sem uma cadeia de causas e eu vou mostrar para vocês. Ó, 2 exemplos que ele dá que são incríveis, né? Quando você fala assim, lançamento de dados ou lançamento de moedas. Então, pensa no lançamento de dados, né? Então, você fala assim, mas Carla, pode ser qualquer uma das 6 opções de um dado, né? Dos 6 números que vai cair. Então, assim, é porque a gente não está calculando a força que a gente vai jogar, a gente não está calculando a rota e a trajetória desse dado, como é que ele vai cair. Então, a gente não está fazendo nada disso, né? A força, o jeito de jogar, como estava inclinado o dado, como que ele rodopia no ar, né? E aí, para ele cair, qual a superfície, qual a distância entre a mão que lança e ali, né? E como é que ele vai rolar, então qual é a circunferência que ele faz, qual a rota, da onde saiu, para onde vai. Se a gente tivesse essa possibilidade de calcular todas as coisas, a gente até tem, né? Mas a gente, em vida normal, né, vivendo, a gente simplesmente lança o dado e vai esperar que ele caia de uma certa forma. E a gente não vai fazer todos esses cálculos. Mas a gente sabe que se pudesse fazer tudo isso, a gente ia ver qual causa, né, foi dada nessa junção de forças, distância e tudo mais, para que ele, então, atingindo a superfície, fosse estar virado para cima em qualquer um dos 6 números, ok? Agora a gente pensa na moeda. Se você começar a lançar uma moeda, sempre do mesmo jeito, né? Então eu tenho assim, eu não estou calculando nada, mas eu estou jogando ela da mesma direção, né? Porque a gente tem até os comportamentos padronizados de tudo que faz, né? O cérebro faz isso. Então, se eu tenho um jeito de jogar e não mudar aquilo, eu vou ter um mesmo jeito. Então, eu vou continuar jogando. A moeda tem cara e coroa, ela tem 2 possibilidades. Você vai ver depois que a média vai dar 50-50, né? Então, olha que interessante isso. Mas eu tenho uma causa, né? E eu estou no meio, eu estou no centro de ter esse resultado, né? Que pode ser, segue a lei da probabilidade. Ok. Há uma profusão de causas e efeitos para os acontecimentos que se escondem nas malhas intrincadas de ações várias. Né? Aí, olha só, ele dá 2 outros exemplos que são legais também. Imagina algo assim. Para que eu esteja aqui, né, para que você esteja aqui, quantas pessoas foram necessárias antes? Se a gente olhar só um pouquinho para trás, a gente vê o pai e a mãe. Se a gente olhar um pouquinho mais para trás, a gente vê o avô e a avó de um lado, o avô e a avó do outro, o pai e a mãe. Então, daí você já tem 4 pessoas, né? Mais 6 pessoas. Aí você vai aumentando nesse cálculo que vai indo para trás. Quando você conta 40 gerações, você já tem milhões de pessoas de antepassados. Imagina quantas pessoas foram necessárias para que você surgisse aqui. Imagina como a gente é aparentado de tanta gente que a gente nem conhece, que já nem conta como parentesco, né? Mas olha o milagre, olha quanta gente foi necessário, olha a causalidade para que a gente esteja aqui, né? Se não tivesse tudo isso de gente que foi se encontrando, né? Parece pouco, mas quando você vai ver, quando você vai somando, quando você vai contando para trás, é muita gente, né? Então, a gente para e não pensa. A gente nunca pensa naquilo que a gente está fazendo e como que a gente está fazendo vai influenciar as coisas.
Ó, por exemplo, um cisco que entra no teu olho. Não desejo que isso aconteça. Mas imagina que isso é uma farpinha, né, de uma casca de uma árvore. Aí, como que você soltou aquela casca da árvore? Daí você pensa na árvore, qual foi? Aí você pensa nessa árvore que está lá há muito tempo. Quanto tempo ela tem? Daí você pensa quando ela era uma muda de uma árvore. Pensa quando ela era semente. Pensa que semente caiu ali da árvore anterior, o passarinho levou, né? E aí ele fez cocôzinho ali, e aí ela germinou, né? Com as condições ideais. Veio a chuva. Imagina a chuva para ter acontecido ali. Então, assim, é muita coisa para que é uma cadeia de causas para que aqueles efeitos aconteçam, né? Então, isso é bem interessante se pensar. Agora, eu peço para vocês, se vocês estiverem gostando desse vídeo, por favor, dê seu like. Quiser comentar alguma coisa, comenta aqui comigo. Eu vou ficar muito feliz de ouvir. Eu não sou aquela pessoa que comenta muito, só coisa que me chama mais atenção. Mas para mim é importante, eu estou começando o canal e eu quero saber o que vocês entendem disso, vocês concordam, discordam, isso faz efeito na vida de vocês, tem algo que vocês gostariam de saber? Comenta para me ajudar, tá bom? Para que eu saiba, para que eu não esteja falando sozinho. Eu sei que eu não estou. Me deixa muito feliz quando eu vejo o canal crescer, veja o tanto de visualizações, que eu sei que você está aí do outro lado e você está curtindo o que eu estou falando. Mas eu quero feedback seu. Se você puder fazer isso, eu agradeço, tá bom? Eu vou saber com quem eu estou conversando. Bom, vamos lá. Ah, você é importante para mim. E aquilo que você faz repercute no todo. E quando você faz isso, você fala assim, só por causa e efeito, tá? Quando você fala assim, eu não vou falar nada. Mas você, quando fala alguma coisa, você está ajudando o algoritmo a identificar que isso tem importância, que as pessoas participam. Quanto mais interação tem, mais esse vídeo ele vai ser recomendado para outras pessoas. E se isso faz sentido para você e você quer que faça sentido para os outros, então essa atitude sua, que pode parecer pequena, de você comentar algo e dar um like, vai ser causa para o efeito de muitas pessoas poderem despertar. Tá? Então é isso que eu digo. Era isso que eu tinha para dizer antes de dar a chave aqui desse princípio, tá? Vamos lá. Quanto mais... Olha, gente, essa frase que legal. Deixa eu só tomar um gole de água aqui, porque eu vou falando, vai secar na garganta. Quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitada estará. Quanto mais dele se aproximar, mais livre estará. Então, aí você pode pensar, o que isso significa? Lembra quando a gente vê a lei da polaridade e a lei do ritmo? Que tudo que vai, como elas são ligadas, tudo que vai para um lado, quanto mais extremo ela for, ela vai ter que voltar para o extremo contrário. Você quer criar alguma coisa, se você estiver muito longe do centro, você vai ter dificuldade, porque vai oscilar, né? Ali, como a gente estava falando sobre, aqui exemplificar para vocês, então eu estou bem para cá, ó. Se eu oscilo muito, ó, eu dou um movimento aqui bem forte para um lado, ele vai bem para o outro, né? Então, quanto mais o pêndulo vai tá longe do centro, ele está nos extremos, se ele estiver no extremo, ele vai ter que ir para outro extremo para compensar, porque sempre tem essa lei da compensação, né? Então, não sei se o exemplo foi bem dado, teria que ficar mais tempo aqui, vocês não ter essa paciência toda, mas deu para entender, né? Então, se você estiver perto do centro, para você fazer as suas criações, você não vai oscilar tanto, né? Aliás, você não vai nem oscilar, porque o ideal é ficar no centro. Nada fica parado estático, um pouquinho você vai ter de oscilação por causa da lei do ritmo que não para nunca, que não cessa nunca. Agora, né, entendendo isso, a gente vai ver sobre qual é o nosso grau de liberdade e qual a nossa possibilidade de criação. A gente já viu sobre a manifestação, sobre a tela mental, 21 dias que a gente fez de exemplo, e como em cada um deles, se vocês não assistiram, assista essa série, ela tá bem legal. Quando eu vou fazendo a meditação guiada, muitas vezes eu acabo canalizando, né? Eu percebo, conforme eu tô sentindo aquilo, que as palavras vêm vindo, as coisas vão se organizando, e eu sinto uma energia forte. Então, isso serve, sim, para ajudar vocês a ver como está fora da rota e como entrar na rota. E aqui não é diferente. Tudo que a gente faz é para ter maestria, é para ter autodomínio nesse canal de desenvolvimento pessoal, né? Então, tá. Então, aqui que a chave desse capítulo aqui fala o seguinte. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do meio ambiente, etc. Depois a gente vai comentar, tá? Manifesta pouca liberdade, são guiadas pelas opiniões, pelos costumes e ideias do mundo exterior, e também por suas emoções, sensações e condições. Escolhas condicionadas e respostas padrão.
Gente, isso aqui é muito forte, né? Olha só que legal. Primeiro, a gente tem a não. A hereditariedade. Ah, gente, hereditariedade. Ah, que é isso, né? Não é que a gente não consegue falar a palavra, mas tem que falar a palavra, às vezes ela dá umas enroscadas, né? Igual a garganta que seca. Então, assim, existe uma coisa que já foi descoberto. Tem outros livros aqui também, né? Do Bruce Lipton, que o cara, assim, ele é revolucionário junto com as pessoas, que fala da epigenética, né? O Joe Dispenza também fala sobre ela. Então, o que significa isso? Que a gente pode programar, né, os nossos genes. Nós trazemos, sim, um grau, né, de programação de acordo com aqueles campos eletromagnéticos, e pensa, né, que vem vindo. Mas já é provado que a gente pode alterar isso quando a gente muda a nossa forma de se relacionar. Pensa, para e pensa assim que a gente se comporta muito como os pais, muito com a programação que a gente recebeu. Então a gente vai manifestar as mesmas coisas dos antepassados, né? As mesmas doenças, cenários parecidos que a gente vai manifestando. E como que a gente faz para ter um autodomínio? E a epigenética, ela é verdadeira, né? Então você desliga certos genes e você liga outros, né? Você então faz com que a resposta dos genes é sempre direcionada a produzir certas proteínas de acordo com o comportamento desejado. Então, os nossos pensamentos viram matéria. Olha que legal! Aquilo que a gente pensa, a gente deseja, o pensamento aliado à emoção vira biologia dentro do corpo. Então, é muito mais forte uma intenção, né, relacionada com emoção do que aquilo que a gente tem para se manifestar pura e simplesmente. Se eu não fizer nada, cair na inércia, não exercer minha vontade, né, junto com uma ideia fixa e importante, então eu vou manifestar exatamente aquilo que os meus parentes viveram, eu vou viver de forma igual, porque eu não estou criando nada, eu estou pegando cocriações relacionadas e anteriores, né? Então, então isso, né? Eu simplesmente acredito, não faço nada, fico na inércia, sigo os passos e aquela cadeia de sentimentos, emoções e jeito de agir, sem manifestar no mundo a minha singularidade. Não que não seja importante aquilo que os antepassados fizeram, mas eu posso escolher o que eu quero repetir do que eles fizeram, que era positivo, e no que eu quero fazer diferente, porque a minha alma pede para que seja diferente, né? Então é importante que eu tenha consciência. Que mais? O meio ambiente, né? E também os costumes. Então, a gente é cercado de outras pessoas que têm as próprias opiniões, a gente tem um meio que dita a regra de como a gente deve fazer, e se a gente está o tempo todo olhando para fora, então a gente vai pela tendência, pelas tendências, pela moda, pelo que as pessoas dizem que é legal, né? Então, eu falo, nossa, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro. Quanto aquele desejo nasceu do meu coração, ou do coração das pessoas que me cercam, ou do modismo que foi criado, o quanto das doenças e manifestações errôneas que eu tenho, contrárias à saúde, foram de fato criações minhas, né? Eu teria que criar só a saúde, não é? E ao invés disso, eu estou criando muita moléstia, muito problema. Mas quando você não se escuta, quando você deixa a sua alma calada, ela vai fazer questão de manifestar a doença, porque a alma fala através da biologia. Se eu contrario um desejo genuíno de me manifestar aqui na terceira dimensão, então o que eu vou ter como recorrência é uma doença, é uma manifestação da alma que chora, né? É tão importante a gente ouvir a alma da gente e a gente não escuta. A gente acha que pode calar, a gente acha que pode tomar medicamento forte, calmante, para que a gente fique calminha, assim, numa gavetinha, fechada numa caixinha. Você acha mesmo que isso é bom para você? Eu sinto, eu lamento dizer, porque eu acho que cada vida é tão preciosa, eu acho que você é tão importante, eu acho que todos somos únicos e importantes. Nenhum é menos importante do que o outro. A nossa voz tem que ser ouvida. Você não precisa gritar para que a sua voz seja ouvida. Você precisa ser o primeiro que ouve a própria voz para colocar a sua voz no mundo. E ela, quando ela é verdadeiramente articulada, não só pela voz que sai do aparelho fonador, mas pelas atitudes, então eu vou ter tantas criações boas, porque o universo precisa de você. Imagina uma orquestra onde aquele que toca violino acha que não é importante, só o violoncelo é o que deve aparecer, porque é mais grave.
e aquele que tem o som mais agudo, não importa tanto. Todos importamos e importamos demais para a criação, para o todo. Somos manifestação do todo. E aí ninguém pode ter a voz suprimida. Ninguém pode se calar. E o meio deseja isso. E as pessoas que acham que querem controlar por uma ignorância da vida, por uma sensação de segurança que foi perdida lá atrás, acha que pode fazer isso, mas a gente não pode fazer isso. E todas as almas têm que se libertar para serem quem vieram para ser. Essa é a verdade. As nossas ações estão manipuladas porque olhamos só para fora. Os nossos desejos não são nossos de fato. E a nossa voz que tem que ditar, que é a voz do eu sou, que tem que ditar sobre os cavalos, né? Ou seja, o cocheiro tem que ser aquele que dirige a carroça e não os cavalos. É que tem que ter a voz para que seja ouvida e para que seja realizada nesse plano. E o que a gente faz? A gente se anestesia, a gente não faz o que tem que fazer. Então, pare e pense. Você tem que ter maestria sobre o seu plano emocional. Você tem que ter maestria sobre o que você coloca para dentro, tanto com relação aos alimentos, como com relação às ideias. E quando você fizer isso, começar a fazer isso e adquirir disciplina, os seus gostos vão sofrer uma transmutação, porque daí vem do plano de correspondência superior. E aí você começa a se dominar. Quando você se domina, você domina o seu meio. E aí você tem os resultados que você tanto deseja. E a sua voz é ouvida. E você toca a sua melodia, que é única no universo. Então não deixa de ser você. Não deixa de ser você, mas não um você que não se conhece e que é produto do meio. Não deixa de ser você aquele que é verdadeiramente você. Aquele que você conseguiu escutar, aquele que você conseguiu dominar os desejos inferiores e conseguiu fazer com que o seu eu sou sobressaísse, para que de fato o você não egoísta, mas o você que tem sim ideias próprias, mas que são dosadas entre o ego e o eu superior, possam se manifestar no mundo. Esse é meu recado para vocês. Esse é meu desejo, que cada um seja a sua melhor versão, né? Como diz o Ozzy Pena, para que cada um seja o melhor que pode ser, porque a gente precisa disso loucamente para ser uma sociedade melhor, para que a gente seja verdadeiramente frutos de uma mudança, de uma transição planetária que faz diferença no mundo. Um beijo para você. Por hoje eu não tenho mais nada para dizer. Que essas palavras possam calar no seu coração, assim como elas calam no meu, quando eu sintonizo e posso dizer. Um beijo. A gente se vê, a gente se fala no próximo vídeo. Namastê.